Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor, queridos, amém? Mais uma vez, um motivo de alegria estarmos aqui com os queridos, nesse mês festivo, um mês voltado para atividades para as nossas crianças, e vamos compartilhar nessa noite de um texto, um tema muito relevante, que independe das idades. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 19, versículo 13, 14 e 15. Nós vamos falar um pouquinho sobre a valorização e o investimento nas crianças, no cuidado que as famílias e a igreja precisam ter para com elas. E nós vamos refletir sobre esse texto nessa noite. Deixo também um abraço da minha esposa, da minha filha, Raabe, Ana Liz, que está nos possibilitando viver essa fase de descobrimento, de muitas emoções, alegrias, descobertas. Hoje eu fui deixar ela na salinha de manhã, não olhou para trás, viu, Kelly? Já foi abraçando para a pró, e aí, meu Deus, tão rápido assim. Guarda um pouquinho aí. Amém, queridos? Todos acharam? Mateus capítulo 19, versículo 13, 14 e 15. Estarei lendo na versão NAA, a mesma que está sendo compartilhada aqui em tela. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que eles impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém? Muito obrigado, Deus, por esse tempo, Deus, oportuno, saudável, de estarmos aqui na Tua casa de oração, em comunhão, em relacionamento contigo, atentos àquilo que o Senhor tem para os nossos corações, atentos àquilo que o Senhor tem para a nossa caminhada cristã, ó Pai. Que a cada dia possamos nos colocar à Tua disposição para sermos cristãos, ó Deus, homens e mulheres relevantes na Sua caminhada, ó Pai, para sermos cada vez mais homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres, ó Pai, que possam ser facilitadores das crianças que estão à nossa volta para conhecer a Jesus. É isso que eu te oro em nome do Senhor. Amém. Amém. Queridos, o mês de outubro é um mês, como já foi relatado aqui, muito especial. E aí não apenas pelo aniversário de minha esposa, que fez na sexta-feira, mais um ano de vida, no dia 3 de outubro. Mas, sobretudo, também porque é o mês das crianças, né? Geralmente, o calendário da escola, a escola já tem aprendido que a escola já manda um roteiro totalmente diferente em função do mês das crianças. É um mês especial, nós temos uma data reservada para as crianças, nós temos o Geração Graça, que tem aqui mobilizado e organizado também um tempo muito oportuno para os nossos filhos, nossas crianças da igreja. Sobretudo celebramos o dia 12 de outubro, que embora essa data seja vista hoje como um tempo de muitos presentes, festas, momentos especiais para com as crianças, ela foi criada originalmente há 101 anos atrás, em 1924, justamente para trazer proteção, segurança e dar uma devida atenção para o cuidado e educação dos mais jovens. Então, uma data que a partir da década de 60 o marketing utilizou para focar e impulsionar o comércio. Ela, sobretudo, foi criada para educar, cuidar, proteger aqueles mais vulneráveis. E assim nós podemos também definir. Mais do que um tema social e político, há muitos anos atrás, Jesus já dava a importância necessária para esse tema, que é o cuidado com as nossas crianças. Ele tratou as crianças com muito cuidado e amor em seu ministério e também as colocou como referência para uma vida cristã. Não apenas na proteção, não apenas em trazer uma educação, mas, sobretudo, as posicionou como uma referência
para os nossos dias. Nós vamos poder observar aqui nessa noite 4 aspectos presentes nesse texto que nós iremos trabalhar: o valor das crianças para Deus, a responsabilidade da nossa família na condução dos pequenos, o papel da igreja na sociedade e o exemplo das crianças para nossas vidas como igreja, pais, familiares, amigos e todos aqueles que estão à sua volta. E quando nós começamos a falar do valor das crianças para Deus, e nós lemos aqui em Mateus capítulo 18, o versículo 13, 14 e 15, nós podemos observar que o texto inicia dizendo que algumas delas foram trazidas até Jesus para que ele pudesse orar por elas, para que ele pudesse abençoá-las. No entanto, os discípulos dificultaram, criaram obstáculos para que isso acontecesse. E aí é interessante que era de costume que as crianças elas fossem levadas para os mestres, elas fossem levadas para o rabi, para que de fato elas pudessem receber essa oração e ser abençoada. E aí nós podemos observar que nesse momento já demonstrava que, embora os fariseus e os demais líderes religiosos não reconheciam a autoridade espiritual de Jesus, ali já estava sendo visto pela sociedade e a comunidade que o rabi pudesse sim de fato ser o Cristo e o profeta entre o povo. Em Lucas capítulo 24, versículo 19, Jesus foi conhecido como Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Logo, a identidade espiritual de Jesus já tinha sido firmada em função do seu ministério, e as pessoas sabiam que podiam levar seus filhos até ele para que ele pudesse abençoar. Só que, no entanto, queridos, quando nós lemos aqui no versículo inicial de Mateus capítulo 18, nós vamos poder observar que Jesus estava ali com seus discípulos a caminho de Jerusalém, em função do seu ministério, em função do que ele estava para vivenciar nos capítulos 20 e 21, e os discípulos estavam ali preocupados com o que haveria de acontecer. Logo, eles estavam ali pensando quanto tempo que ia durar para chegar em Jerusalém, quanto tempo, o que era necessário para com que aquilo acontecesse. Só que naquela trajetória, Jesus tem um encontro com aquelas famílias. Porque enquanto que os pais irresponsáveis estavam levando as crianças até Jesus, os discípulos estavam repreendendo, censurando, impedindo. Em vez de ser facilitadores, eles não estavam dando o devido valor para as crianças que estavam sendo levadas até Jesus. E aí nós vamos observar aqui em Mateus capítulo 18, do versículo 13, 14 e 15, muitas das vezes nós estamos pensando que os discípulos, eles estão excluindo as crianças, mas na verdade eles estão impedindo com que os pais tragam elas até Jesus. E aqui nós vamos poder observar que, embora às vezes nós não temos valor para as pessoas que estão ao nosso redor, nós temos valor para Jesus. Porque aquelas crianças que estavam sendo trazidas para serem abençoadas, para serem vistas pelo Mestre, elas foram, pelos discípulos, deixadas de lado. E aí nós vamos observar que, embora os discípulos e algumas pessoas não dão a devida atenção, Jesus ele nos dá atenção de qualidade, porque somos importantes para Ele. Os nossos filhos, 2, 3, 4, 5 anos, 12. Embora Jesus direcione uma palavra para os discípulos e observa que os pais estavam sendo impedidos, o seu olhar estava sendo direcionado para o coração de cada criança. E é interessante que mesmo dentro da igreja, nós estamos agindo como discípulos, ficando muitas das vezes incomodados com o choro, com o pedido de uma criança no banco. Não preparamos uma agenda para elas e aí nós ficamos felizes porque como igreja estamos cuidando, preparando a agenda, mas agimos como se estivéssemos impedindo o acesso delas ao Mestre. E é interessante que quando Samuel é convocado para ungir Davi e passa aos principais filhos de Jessé, o texto lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 declara: olha,
o Senhor diz a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o ser humano vê, o Senhor vê o exterior. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Os discípulos estavam com um olhar humano, os discípulos estavam com um olhar direcionado para a agenda que eles iriam enfrentar, mas o olhar que Jesus tinha e teve para aquelas crianças foi um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de que elas não são mais um grupo excluído na sociedade. Nós vamos poder observar que nossas crianças não estão desamparadas, elas estão sendo vistas pelo Senhor, o coração delas estão sendo cuidados por Deus, porque nós temos um receio nos dias de hoje. Nós temos um receio de colocar a criança na escola, de deixar com um cuidador, de deixar com um parente mais próximo. Nós temos o receio de trazer até a igreja. E é interessante que, por mais que os discípulos naquele primeiro momento impedissem o acesso, nós podemos ter a certeza de que elas não são um detalhe no reino de Deus. Elas são o centro. Elas são o centro porque lá no final elas serão referência para a minha e para a sua vida. Nós devemos enxergar, queridos, as crianças não apenas como o futuro da igreja, mas o presente de Deus entre nós. Aquilo que o Senhor reservou como um ponto de atenção, um ponto de ligação, um ponto de compartilhamento. E aí nós podemos observar que, embora as pessoas trouxeram seus filhos, trouxeram aquelas crianças para Jesus, o texto declara que os discípulos os repreendiam. E aí muitas das vezes eu me pergunto, será que talvez eu não esteja repreendendo, impedindo o acesso a Jesus, para com que essas crianças possam conhecer o Mestre? Será que muitas das vezes na omissão não estou aqui também impedindo que o meu filho conheça a Jesus? Só que é interessante que, para além de entendermos e reconhecermos o valor das crianças para Deus, para Jesus, nós como família temos uma responsabilidade diária e contínua. Provérbios capítulo 22, versículo 6 declara: ensina a criança no caminho em que se deve andar. E aí, como família, nós temos responsabilidades no desenvolvimento de nossas crianças, sejam elas inclusive nossos filhos ou não. Nós temos a oportunidade de caminhar com uma criança na igreja, de abençoar uma criança na igreja, de ser uma referência para uma criança na igreja. Enquanto estamos caminhando e educando para viver em sociedade, nós temos a oportunidade de apresentar Cristo a cada uma delas, nos diversos momentos de nossas vidas. No momento em que elas têm medo de passar por uma rua escura, no momento em que elas têm medo de acessar determinado ambiente, nós temos a oportunidade de mostrar que Cristo é a nossa segurança. Nós temos a oportunidade de mostrar que Cristo está com ela todos os dias. E aí, queridos, o lar é o primeiro lugar do discipulado. É no lar que nós estamos ali discipulando, apresentando a Cristo, falando para essas crianças aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: olha, deixe os meninos e não vos impeçais de vir a mim, porque deles são o reino dos céus. E aí nós podemos observar que o Senhor nos envia as oportunidades. E aí, com minha filha de 2 anos, nós tivemos várias oportunidades de criar novos relacionamentos no condomínio. Toda tarde, 5 horas da tarde, a gente leva ela para passear. E aí conhece uma coleguinha daqui, outra coleguinha dali. E nós temos essa oportunidade de agregar relacionamentos. E no agregar relacionamentos, temos a oportunidade de mostrar quem Jesus é em nossas vidas. E aí no último PG esteve presente uma vizinha que tem uma doguinha que passeia toda a tarde lá no condomínio. E a Annalise tem essa amizade, não só com a vizinha, mas com o cachorrinho. E aí foi tão interessante que as crianças, e assim como todos nós que estamos aqui, somos usados por Deus diariamente para facilitar Jesus na vida de outras pessoas, para levar Jesus para outras pessoas, e nós precisamos estar atentos aos sinais,
que Ele coloca em nossas vidas, seja no relacionamento com o vizinho, seja no relacionamento no trabalho, seja no relacionamento no dia a dia. E nós podemos ter a oportunidade de viver esse discipulado pleno, porque diariamente nós ensinamos as primeiras palavras. E aí lá em casa eu estou colocando um desafio próprio de poder ensinar a palavra de Deus. E aí aos poucos eu começo a ensinar os primeiros versículos. E aí o Salmo 23 já está de cós salteado: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu já emendo para o Salmo 122, que fala, até eu esqueci agora o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí quando chega domingo de manhã, a gente vai no quarto acordar ela, vamos para a escolinha, já dá um pulo, vou para a escolinha, vou para a salinha, porque precisamos desde cedo colocar esse desejo ardente de que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Desde cedo eu tenho a oportunidade de, com a minha vida, falar para ela: olha, Annalise, que você possa amar a Deus e conhecer a Jesus. Todos os dias, quando estamos orando em casa, Rabi termina a oração dizendo que a Annalise possa amar a Deus e conhecer a Jesus. Porque, queridos, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Mais do que ela ser uma excelente profissional, ser uma excelente servidora pública, ser uma excelente empreendedora, nada vai adiantar se a presença de Jesus não estiver no coração de Annalise. Nada vai adiantar se eu, com a minha vida, não compartilhar Cristo. Por mais que nossos filhos possam ser excelentes profissionais, o que vale a pena é esse relacionamento com Cristo. Como família, precisamos ser facilitadores, apresentar Cristo aos nossos filhos, às nossas crianças, abençoar as crianças que estão aqui. Talvez não tenha um irmão aqui que não tenha filho, mas Deus lhe dá a oportunidade de ter filhos espirituais, de você discipular uma criança, de você ser um padrinho, ser uma irmã da igreja que ora por um filho de um irmão, de um amigo seu. Você tem a oportunidade de discipular aquela criança. Mas como família, nós também temos a oportunidade de viver uma visão geracional, levá-los até Jesus, não apenas para serem abençoados, como aquelas pessoas tinham o costume de levar seus filhos para Jesus. Sobretudo, levar a Jesus para com que as próximas gerações possam conhecer o próprio Cristo. Queridos, em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 3 ao versículo 7, vai falar do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele fez tudo que era reto diante do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e confiou em Deus de todo o seu coração. Ele removeu os ídolos, restaurou o culto verdadeiro e foi exemplo de fidelidade. No entanto, a Bíblia não relata que ele tinha preparado o seu filho Manassés para continuar essa mesma jornada de obediência e temor ao Senhor. Por isso, como pais, como servos de Deus, como homens e mulheres que temos a oportunidade de impactar as crianças dentro de nossas igrejas, temos a oportunidade de viver e caminhar com uma visão geracional. Quando Ezequias morreu, Manassés assumiu o trono ainda jovem e não seguiu o caminho do pai. Pelo contrário, em 2 Reis, capítulo 21, versículo 10 a 16, vai apresentar que ele cometeu abominações, levantou altares a falsos deuses, introduziu idolatria no templo e levou o povo à corrupção espiritual, atraindo a ira de Deus. Um rei que fez tudo certo na sua geração, não investiu nas gerações futuras. E é interessante que o grande erro dele não foi apenas individual, mas foi geracional. Ele recebeu um reinado marcado pela graça de Deus e viveu para honrar o Senhor, mas não investiu na formação espiritual do seu herdeiro. E Ezequias é o mesmo que teve mais 15 anos da sua vida acrescentada. E o resultado foi a quebra de continuidade. Um rei fiel foi sucedido por um rei perverso. O que será de nossos filhos daqui a 30, 40, 50 anos? Quando você não estiver mais presente,
Ele vai dar continuidade ao amor que você plantou no coração dele. Ele vai dar continuidade à fé em Cristo que você hoje carrega. Porque se isso não acontecer, vai ser semelhante ao comportamento que os discípulos tiveram com os pais daquelas crianças, impedindo o acesso dessas crianças a Jesus. Amados, com esse resultado de quebra de continuidade, nós tivemos a ausência de uma visão geracional, porque ela fez com que Ezequias deixasse um trono próspero, mas um filho perdido. É um alerta para todos nós, porque as vitórias de hoje não garantem o sucesso de amanhã. Todos os dias eu preciso ter uma vida reta diante do Senhor. Todos os dias eu preciso dedicar a minha vida nas práticas espirituais. Todos os dias eu preciso me posicionar diante do Senhor. Todos os dias eu preciso me colocar diante dEle confessando os meus pecados. Todos os dias eu preciso buscar uma vida reta. Porque todos os dias o meu filho estará olhando para mim e vendo se de fato estou seguindo a Cristo. E aí é interessante que Ezequias mostrou-se alguém com uma visão limitada. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 17, eu vou ler com os irmãos, diz assim: Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por vocês, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. E aí eu pergunto aos irmãos: isso é uma boa palavra? Você ouviu do profeta que os povos virão, saquearão tudo, levará seus filhos para a Babilônia, eles servirão como eunuco. Isso é uma palavra boa? Irmãos, aqui Ezequias, ele só olhou para si, não pensou no futuro, não pensou na vida espiritual dos seus filhos. Não, aqui está tudo organizado. Aqui está tudo planejado. O reino está em paz. Não estamos com guerras. Não estamos vivendo dificuldade. Estamos com fartura. Mas será que de fato ele estava olhando para o futuro? Porque uma pessoa que eu vi do profeta que haverá confusão na sua casa, e ela responder que essa palavra é boa do Senhor, sua misericórdia. Amados, além de termos essa visão geracional como igreja, precisamos entender que temos um papel relevante na vida das crianças, na vida dos nossos filhos. E aí estamos aqui no mês de outubro, naturalmente vivendo uma agenda importante, uma agenda relevante, mas como igreja nós temos um papel fundamental no desenvolvimento das nossas crianças. Em Mateus capítulo 18, versículo 6, Jesus declara: olha, mas se alguém que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse o pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ou, na NAA, diz assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Amados, aqui uma palavra de advertência de Jesus para aquilo que muitas das vezes homens e mulheres estão vivendo de forma cruel, maltratando crianças, de forma cruel, não dando a devida atenção, de forma cruel, fazendo perversidades. No entanto, nós louvamos ao Senhor, porque aqui como igreja nós temos facilitado o acesso dessas crianças a Jesus. Nós temos o Geração Graça, nós temos o SECOM, que diariamente tem discipulado crianças. Nós temos pessoas que têm sido vasos escolhidos por Deus para discipular meninos e meninas até o encontro com Jesus. Nós podemos observar que como igreja ainda assim nós podemos fazer mais, porque se formos analisarmos, se com o grande número de voluntários que já temos hoje,
nós já estamos abençoando muitas vidas. Imagine se esse número de voluntários aumentasse, hein, Mariana? Imagine se o número de voluntários no Geração Graça, no SECOM, porque aqui eu tenho certeza que tem dons e talentos que podem estar à disposição do Senhor para abençoar vidas. Aqui eu tenho certeza que tem dons e talentos que podem estar à disposição do Senhor para facilitar o acesso dessas crianças a Jesus. Queridos, os conselheiros e conselheiras da Organização dos Embaixadores do Rei têm um lema dizendo assim: construindo meninos para não remendar homens. E é interessante que provavelmente foi inspirado em uma frase de Frederick Douglass, que diz: é mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados. E aí, quando eu olho para essa palavra, eu olho para dentro de mim, eu tenho a oportunidade todos os dias de impactar vidas, de impactar no hoje a igreja do amanhã, de entender que hoje os adolescentes, eles darão continuidade à fé pujante da nossa igreja. Eles darão continuidade à relevância da nossa igreja aqui em Salvador. Eles darão continuidade na transformação de vidas a partir do Evangelho. E para construir crianças fortes no dia de hoje, precisamos como igreja estar atentos aos assuntos que estão sendo discutidos e debatidos sobre nossas crianças. Como igreja, queridos, nós também temos espaços para falar sobre as violências que são cometidas contra elas. Mateus 18:6, Jesus dá uma advertência muito clara: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos? Estamos aqui como igreja para abençoar e não repreender, impedir. Não estamos aqui para criar obstáculos, muito pelo contrário. E aí pela manhã eu estava com o pastor João conversando o quanto que uma rede de apoio é saudável, o quanto que casais que estão vivendo a mesma fase é saudável. E aí eu olho para Emerson que está ali, né? Gisele está com a sua pequena Helena também de 2 aninhos. O quanto que é saudável você estar próximo de pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Ou se ainda assim não tiver, o quanto que é saudável você aproximar de pessoas que estão vivendo fases desafiadoras, mas também fases muito felizes. E aí é interessante porque Spurgeon escrevendo, ele diz: olha, abençoar um pequenino é agradar ao próprio Salvador. Perverter os simples ou ofender os humildes será o caminho certo para a terrível condenação. E aí quando eu leio Tiago capítulo 4, versículo 17, o texto fala que aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Estamos perdendo a oportunidade de abençoar. Talvez eu possa até julgar os discípulos: olha, como assim ele impediu das crianças irem até Jesus? Mas se eu tenho a oportunidade de abençoar e não estou abençoando, eu também estou pecando e eu também estou tendo o mesmo comportamento que aqueles discípulos. Como igreja, na sociedade, nós temos um papel importantíssimo de proteger e acolher. Proteger as crianças típicas e atípicas, além de acolher aquelas que porventura sofreram algum trauma. E aí, como igreja, nós temos a possibilidade de abençoar a sociedade com um olhar ativo, alerta. Como igreja, devemos investir em ensino, acolhimento, cuidado, formando uma geração com a visão para além dos anos que estão à nossa frente. E aí, amados, para além de entender também o nosso papel como igreja, eu preciso ter a clareza de que essas crianças que estão à minha volta, elas também são exemplos de fé para a minha vida. Eu não posso desprezar. Muitas das vezes estamos desprezando as crianças assim como desprezamos os marginalizados. Muitas vezes nós temos a oportunidade de ter um olhar de compaixão e não temos. Muitas vezes olhamos uma criança descalça na rua, até mesmo no corredor da igreja, e o nosso olhar é um olhar humano. Só que, queridos, como homens e mulheres de Deus, nós temos a oportunidade de aprender com elas. Mateus capítulo 18, um capítulo antes, os discípulos estavam ali discutindo quem vai ser o maior. As portas estavam
abertas, se abrindo, Jerusalém estava próximo, eles estavam preocupados com quem seria maior no reino dos céus. E eles se questionando, Jesus tira um menino do meio deles e traz para trazer uma grande lição. E aí é interessante que Jesus não puxou João, não puxou Tiago, não puxou um dos discípulos, André. Não, Jesus puxou uma criança para trazer um grande ensino para as nossas vidas. Capítulo 18, versículo 3, Jesus fala, olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Enquanto os discípulos eles estavam ali discutindo quem seria o maior no reino dos céus, Jesus chama uma criança para usar como uma referência de fé. Não por sua inocência, mas pela sua dependência e segurança. E aí, mais uma vez, eu lembro da minha filha, quando eu estava levando ela nos primeiros dias para a sala de aula, tinha que entrar na sala com ela, pastor Jéssica, porque se eu não entrasse naquela sala, não ia ter sucesso. E aprendendo a conviver com a professora, aprendendo a conhecer os coleguinhas, a gente já pegou uma turma que já tinha iniciado já tinha iniciado em janeiro, em fevereiro, e ela segurando com tanta força, meu Deus, como que uma criança tão pequena tem tanta força, mostrando uma dependência do pai, mostrando que ela pode segurar em alguém que protege ela num lugar desconhecido. E aí nós podemos observar que é interessante também que quando ela se agarra, quando ela fala, eu estou com medo, ela sabe que tem alguém ali para protegê-la. E ela se joga sem medo. E aí, quando ali estamos na piscina também, nos divertindo, está naquela beira daquela piscina, vem para cá, se joga. E se joga sem pensar duas vezes. Porque ela confia no pai que ela tem. Porque ela confia na mãe que ela tem. E quando está chorando, a primeira coisa que acontece é fazer o quê? Correr para os braços da mãe, para a mãe acalentar. O pai às vezes fica, Senhor, misericórdia. Ela se joga sem medo nos braços da mãe, porque sabe que está segura. E aqui no texto, Jesus nos apresenta uma vida cristã pautada na dependência e em uma segurança nele. Ele chama a criança para perto, porque as crianças nos ensinam a confiar, a depender e a se entregar sem reservas a Deus. E aí, qual foi a última vez que você rasgou seu coração no seu quarto? Qual foi a última vez que você se agarrou em Deus e falou, Senhor, eu sei que nos seus braços eu estou seguro. Senhor, eu sei que nos seus braços eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Não sei qual foi a última vez que você teve medo de enfrentar uma circunstância na sua família, mas você disse, Senhor, contigo eu sei que eu vou vencer, porque o Senhor está no meu barco. Eu não sei qual foi a última vez que você teve uma segurança de passar por uma determinada circunstância, mas saber que existe um Jesus que está além daquela circunstância. Porque é isso que ele nos ensina quando puxa aquela criança. Ele nos ensina que o nosso Deus ele é Pai, conforme Mateus 6,9, quando ele declara Pai Nosso. Jesus, quando está ensinando a oração, Jesus não fala meu Pai, Paizinho, ele fala Pai Nosso, ele compartilha o Pai. Ele nos ensina que ele é fiel. Salmo 145, versículo 13, declara que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. E nós podemos ensinar isso às nossas crianças na prática, porque a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Diariamente eu tenho a oportunidade de ensinar a minha filha que o nosso Deus ele é fortaleza. Quando o texto declara que Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Está com medo, filha? Não tenha medo não, porque Papai do Céu está presente. Está com medo? Não tenha medo não. Papai já passou por isso antes, mas Jesus estava no barco. Jesus nos trouxe uma nova perspectiva, uma nova visão. Como homens e mulheres maduros, nós temos a oportunidade de sermos exemplos para outras crianças, adolescentes.
Está chorando? Salmo 121, versículo 1 e 2 declara: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É na hora do choro, é na hora do medo, é na hora do desespero que você ensina a ela quem é o Jesus da sua vida. É na hora da tristeza que você ensina a ela que a tristeza, ela vai passar. Que a tristeza tem algo para nos ensinar. Que a tristeza é uma realidade humana, mas temos um Deus que nos faz felizes em todas as circunstâncias. É no caminho, conforme Provérbios declara, que nós ensinamos a ela que o Senhor é o nosso sustento. Salmos capítulo 54, versículo 4 declara: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Por isso, queridos, todos os dias nós temos a oportunidade de ler para esse texto de Mateus capítulo 19, versículo 13, quando os pais estavam trazendo as crianças para com que Jesus orassem por ela. Nós podemos olhar para isso aqui e falar: olha, eu não vou ser como esses discípulos. Eu vou ser um facilitador do reino. Eu vou ser alguém que irá abençoar essas crianças. Eu vou ser alguém que vai trazer acessibilidade para com que elas possam amar a Jesus e conhecer a Deus. Amados, nós podemos nos derramar, podemos nos entregar, podemos nos confiar em Deus, porque Ele tem todo o poder, simplesmente porque Ele trouxe essa criança para perto. Porque a criança, não através da sua inocência, mas da sua segurança e humildade, ela declara que depende de alguém. E que assim, queridos, a palavra do Senhor possa ser viva em nossos corações. Eu não sei se você ainda está incrédulo, cético ou com grande vazio. E talvez pode até estar se sentindo longe da presença de Deus. Só que, no entanto, hoje o Senhor nos convida a confiar nele, a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a amada igreja, tendo a certeza de que nós somos chamados para sermos facilitadores do reino. Não aqueles que irão impedir o desenvolvimento de nossas crianças, o desenvolvimento de nossos filhos, mas aqueles que levarão elas ao conhecimento de Cristo. Eu queria convidar você a ficar em pé para orarmos. A ficar em pé e declarar para Jesus que você quer ser um facilitador. Que você quer ser um homem ou mulher que irá abençoar vidas, abençoar crianças. Porque Jesus diz assim: olha, deixa vir a mim os pequeninos. Talvez eu não sou mais um pequenino, tem muitos de nós que já somos adultos, não somos mais pequeninos em estatura, em idade, mas nós podemos ser pequeninos na presença do Senhor, ser pequeninos reconhecendo que nós dependemos dEle, reconhecendo que Ele é a sua fonte de sustento, reconhecendo que Ele é a sua fortaleza, reconhecendo que Ele é um Deus fiel, reconhecendo que Ele é seu Pai, reconhecendo que Ele pode lhe ajudar a passar por todas as circunstâncias, reconhecendo que você pode até ter medo, mas Ele estará do seu lado, cuidando, protegendo, guardando e conduzindo a sua vida. Vamos orar nessa hora. Eu quero te convidar a você fazer uma oração de reconhecimento de dependência ao Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui como igreja te orando, Senhor, alegres, felizes, por esse tempo que o Senhor nos permite ter um olhar especial para as nossas crianças, ter um olhar especial para os adolescentes, os juniores. Ó Deus, as crianças de colo, elas não são, Pai, esquecidas, muito pelo contrário, Senhor, elas têm um lugar especial no nosso dia a dia. Com ela nós podemos aprender que nós somos dependentes de Cristo. Com elas nós podemos aprender de que nós dependemos do sustento do Senhor, da fidelidade do Senhor. Com ela nós podemos aprender a sermos humildes na presença do Senhor. Com ela nós podemos apresentar Cristo
para as futuras gerações. Com ela nós podemos marcar a nossa geração, apresentando Cristo, para com que o nome do Senhor seja vida em outras vidas. Ó Pai, que nossas crianças, ó Pai, sejam pontes, que nossas crianças sejam canal de compartilhamento da Tua palavra, Senhor. Protege os nossos filhos, ó Pai, protege os filhos dos meus irmãos, Senhor. Que como pais, que possamos continuar orando uns pelos outros, ó Deus. Continuar orando pelos nossos filhos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, agregar, que possamos amar, que possamos proteger, ó Pai. Ó Deus, repreende todo espírito, ó Pai, de confusão, Pai. Todo espírito, ó Pai, que queira, Pai, ó Deus, atingir nossas crianças, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que elas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ó Deus. Ó Deus, como é bom, Senhor, viver os Teus milagres, ó Pai. Como é bom viver a vida de Annalise diariamente, Senhor. Como é bom ver aqui, Deus, crianças, meninos e meninas, ó Pai, vivendo a Tua palavra, ó Deus, estando feliz na Tua casa, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque ainda há muito a fazer, Senhor. Há muitas crianças, ó Pai, que estão sofrendo, Senhor. Há muitas crianças que estão dormindo nas ruas, ó Pai. Ó Deus, que o nosso olhar seja um olhar de compaixão, Senhor. Que nós não tenhamos o mesmo olhar ao sair deste lugar, Senhor. Que ao passarmos pelas ruas, ó Pai, que nosso olhar seja um olhar de compaixão e misericórdia para aquelas crianças que estão abandonadas, Senhor. Para aquelas crianças que sofreram, ó Deus, abuso, tem misericórdia, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cuida, Senhor, restaura, Pai, sonhos, ó Pai, restaura perspectivas, restaura visões, ó Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, não haja entre nós sentimento, ó Pai, de, ó Deus, carnalidade, Senhor, que não haja entre nós, ó Pai, sentimento, ó Pai, que vá, meu Pai, contra as nossas crianças, ó Senhor. Protege, ó Deus, as crianças da nossa igreja, ó Deus, protege as crianças, ó Pai, do Teu reino, Senhor, porque delas é o reino dos céus, ó Pai. Ó Senhor, não só como Pai eu oro, mas como um servo do Senhor aqui na terra, Senhor, mas como o Teu filho escolhido, como um discípulo do Senhor, ó Pai, que possamos ter um olhar de compaixão para as nossas crianças, ó Pai. Elas não são esquecidas, elas não são afastadas, muito pelo contrário, delas são o reino dos céus, ó Pai. Ó Deus, que a Tua poderosa mão continue sobre nossas vidas, abrindo nossos olhares, ó Pai, expandindo nossa visão, Senhor. Ó Deus, e que possamos a cada dia nos posicionar como pais, como mães, ó Deus, para como exemplo, ó Pai, instruí-las, ó Pai, no Teu evangelho, como exemplo, Deus, instruí-la na oração, instruí-la na palavra, Senhor, como exemplo, ó Pai, nos colocarmos no Teu altar, para que lá na frente, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, ela seja lembrada como a serva do Deus Altíssimo. Que assim como hoje estamos construindo, estamos colocando a nossa vida no Teu altar, Senhor, que assim também seja com os nossos filhos, que a vida deles esteja no Teu altar, Pai, continuamente, Senhor. Te oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus.